Olá a todos vocês da comunidade do investidor. Continuando as nossas aulas aqui na Universidade do Sucesso, nós estamos no semestre 1, lição 4. E a lição de hoje é como reconhecer os sintomas do fracasso. Como reconhecer os sintomas do fracasso. Existem sementes de autodestruição em todos nós, que trarão apenas infelicidade se permitirmos que cresçam. Esta lição pode ser dolorosa para você. Talvez chegue mesmo a se encolher um pouco, em particular se reconhecer traços de sua personalidade que julgava serem inofensivos e, de repente, descobrir que estão destruindo toda a oportunidade de alcançar o sucesso, de realizar o seu verdadeiro potencial. Quando seu carro apresenta algum problema, somente poderá ser consertado depois que o mecânico determinar a causa do problema. Quando você está doente, só poderá ficar bom novamente depois que o médico diagnosticar a doença pelos sintomas e sinais que ela apresentar. Entretanto, você poderia ser um fracasso a vida inteira e ninguém seria capaz de ajudá-lo simplesmente porque você conseguiu camuflar as razões do seu fracasso. Muitas vezes de forma inconsciente, inclusive de si mesmo. O livro Wake Up and Live, Acorde e Viva, de Dorothea Brande, ele foi publicado em 1936 durante os períodos mais terríveis da depressão. Serviu como preservador da vida para uma nação mergulhada no desespero e a mensagem que traz é tão significativa hoje quanto foi naqueles anos negros. Preste muita atenção a esta mulher surpreendente que aprendeu como dar uma reviravolta em sua vida depois de descobrir algumas verdades chocantes sobre si mesma e sobre todos nós. E se a verdade doer, agradeça. É para isso que está aqui, não é? Para conhecer a si mesmo, para se curar do fracasso. A partir dos discípulos de Schopenhauer e Freud, Nietzsche e Adler, passamos a conhecer e a utilizar expressões como vontade de viver e vontade de poder. Essas expressões, que representam às vezes até o limite do exagero, tendências do organismo em direção à plenitude e ao desenvolvimento, correspondem a verdades da experiência com que cada um de nós está familiarizado. Temos visto crianças brigarem para fazerem a si mesmas e suas personalidades respeitadas. Quando jovens, lutamos por uma chance para experimentar nossas forças emergentes. Depois de uma longa doença, sentimos as ondas de energia voltarem às nossas veias. Sabemos que uma pessoa normal, em meio a circunstâncias infelizes, irá suportar a pobreza, sofrimento, humilhação, situações que um espectador poderá considerar piores do que a morte. E que apenas a existência de uma vontade de continuar vivendo pode explicar a tenacidade com que uma pessoa sob essas condições se agarra ao simples direito de respirar e existir. Além disso, primeiro passamos pela experiência e só mais tarde nos voltamos para compreender o processo de desenvolvimento em nós mesmos. O indivíduo emerge da infância para a adolescência, da adolescência para a maturidade, e em cada um desses momentos críticos, vemos que as atividades e interesses do período anterior estão sendo substituídas pelas do atual. Vemos que a natureza está preparando o organismo para o seu novo papel no mundo, e, na verdade, nos reconciliando com as novas exigências, nos mostrando prazeres e recompensas do período que se aproxima, que vão substituir as que devemos abandonar. Mas a ideia de uma outra vontade, uma vontade em sentido contrário, a vontade de fracassar, a vontade da morte, não é assim tão prontamente aceita. Durante algum tempo, um dos dogmas da psicanálise, por exemplo, era o de que nenhum indivíduo poderia realmente conter de forma imaginativa a ideia de que precisasse parar de ser. Mesmo sonhos de morte e tentativas de suicídio de pacientes profundamente mórbidos eram tratados como estando apenas baseados num desejo de vingança. A explicação era a de que o paciente via a si mesmo continuando a viver, invisível, mas capaz de presenciar o remorso e a tristeza causados por sua morte nas pessoas que imaginavam o estavam maltratando. Freud, na verdade,
ao analisar pacientes com neurose de guerra depois da Primeira Guerra Mundial, divulgou uma monografia onde afirmava ter encontrado ocasionalmente sonhos que indicavam desejos sinceros de morte. Essa monografia está repleta de algumas das melhores investigações e sugestões de Freud. Mas quanto ao surgimento nas psicologias populares da ideia de que poderia logicamente haver uma corrente em direção à morte em nossas vidas, é como se a tese de Freud não tivesse sido sugerida. Mesmo assim, a morte é um aspecto da experiência como o nascimento e o crescimento. E se a natureza nos prepara para cada fase nova da vida, encerrando antigos desejos e abrindo novas perspectivas, não parece ser muito difícil pensar que estamos sempre sendo, lenta e gentilmente, reconciliados com nossa eventual renúncia de tudo que possuímos de mais valioso como seres vivos. E o retraimento da luta, abandono do esforço, diminuição do desejo e da ambição seriam movimentos normais em um organismo que estivesse sendo gentilmente persuadido a deixar de lado suas preocupações com a vida. É por esta razão que estamos autorizados a considerar a vontade de fracassar uma realidade. Agora, se a inércia e a timidez substituem a atividade, o esforço passivo, a imobilidade e a resignação só aparecem no final da vida ou quando somos consumidos pela doença ou pela fadiga. Se esses sintomas não nos colocam em posição de desvantagem quando deveríamos estar em pleno gozo de nossas energias, não haveria razão para atacarmos esta vontade de fracassar como se ela fosse, como sem dúvida é, o arqui-inimigo de tudo que é bom e eficaz em nós. Mas se aparece na juventude ou em plena maturidade, é sintoma de que algo está errado, profunda e internamente errado. Como na vida de uma pessoa, a sonolência é sintoma de ausência de saúde no corpo. E se fosse facilmente identificável como vilão perverso que é, ao chegar fora do tempo devido, seria simples combatê-la. Mas quase sempre já estamos em seu poder antes de suspeitarmos vagamente que as coisas não estão como deveriam estar. Estamos muito acostumados a falar de fracasso, frustração e timidez como coisas negativas, como se fôssemos convidados a lutar contra moinhos de vento quando somos chamados a lutar contra os sintomas do fracasso. Na juventude, raramente reconhecemos esses sintomas em nós. Justificamos nossa relutância em nos dedicarmos a alguma coisa como a timidez natural do iniciante. Mas a relutância permanece, os anos passam e acordamos assustados ao descobrirmos que o que certa vez foi um acanhamento juvenil e encantador, tornou-se agora algo bem diferente, repelente e doentio. Ou então encontramos uma situação doméstica conveniente que alivia o impacto de nos justificarmos por nunca termos nos dedicado seriamente ao trabalho. Não poderíamos deixar este ou aquele parente sozinho e indefeso. Depois a família cresce, se dispersa e ficamos sozinhos. A atividade substituta com a qual ficamos tão ocupados nos é impiedosamente retirada. E ficamos abatidos e aterrorizados com a ideia de nos voltarmos para trás a fim de retomar os planos há muito tempo abandonados. Ou temos a melhor das razões para não estarmos fazendo tão bem como deveríamos. A maioria de nós se encontra na premência de escolher entre o trabalho e a fome e o emprego que fomos capazes de encontrar quando era imperativo que começássemos a ganhar dinheiro. Não é o trabalho para o qual estamos idealmente adequados. Quando o casamento e a criação de uma família foram assumidos, a necessidade é ainda mais urgente. Talvez estivéssemos dispostos a esperar alguns anos se ninguém além de nós sofresse. Mas pedir aos outros que façam isso exige mais egoísmo e mais coragem do que a maioria de nós pode reunir. Em particular nos Estados Unidos, onde o casamento por amor é a regra, a maioria dos jovens inicia sua vida de casados com pouco mais do que saúde, juventude e inteligência como capital. Estamos acostumados a considerar a ideia europeia de pedir um dote à família da noiva como algo ignóbil e mercenário. Embora insistir na pequena reserva de dinheiro para enfrentar as dificuldades de estabelecer um novo lar tenha muito de necessário,
O fato de não termos esse costume em nosso país pode ser uma razão para explicar por que aqui na América do Norte e também na América do Sul, a tão alardeada terra da oportunidade revele tantos homens e mulheres de meia idade consumindo-se em trabalhos enfadonhos e servis, assumindo posições que não lhes trazem a menor alegria e aguardando com ansiedade o futuro que, na melhor das hipóteses, promete anos de monotonia e, na pior, o pesadelo do desemprego e da miséria. A necessidade de recorrer ao primeiro emprego que podemos encontrar é por si só suficiente para explicar por que tão poucos de nós conseguem fazer seus planos frutificarem. Muitas vezes, de início, temos o firme propósito de não perder de vista nosso verdadeiro objetivo, a despeito do fato de precisarmos ganhar a vida com um trabalho incompatível. Planejamos manter um olho aberto em nossas ambições e nos dedicarmos a elas, custe o que custar, noites, fins de semana, feriados. Mas o trabalho das 9 às 6, das 8 às 18 é cansativo e rigoroso. É necessária uma força de caráter sobre-humana para prosseguir trabalhando sozinho quando o resto do mundo se diverte e quando não temos nenhuma evidência de que nos sairíamos bem caso continuássemos. E assim, sem que se perceba, somos arrastados para a corrente da vontade de fracassar. Continuamos a nos mover sem nos darmos conta de que seguimos correnteza abaixo. A maioria de nós, ouçam bem, a maioria de nós dissimula o próprio fracasso em público. Disfarçamos o fracasso com muito mais sucesso de nós mesmos. Não é difícil ignorar o fato de que fazemos muito menos do que somos capazes de fazer, muito pouco do que planejamos mesmo modestamente realizar, antes de atingirmos certa idade e nunca, provavelmente, tudo o que um dia aspiramos. A razão de nos iludirmos tão facilmente é que em algum lugar do nosso trajeto parecemos entrar numa espécie de acordo de cavalheiro silencioso com os nossos amigos e conhecidos. Não mencione meu fracasso, imploramos de forma tácita, e eu nunca deixarei sair de meus lábios qualquer alusão sobre não estar fazendo o que eu esperaria de você. Este silêncio tácito raramente é quebrado na juventude nos primeiros anos da meia-idade. Até aqui convencionamos que a qualquer momento podemos acertar a mão. Um pouco mais de tempo se passa e o silêncio afrouxa. Chega o tempo em que é mais seguro sorrir com pesar e admitir que as esperanças com as quais saímos para enfrentar o mundo eram altas e otimistas demais, em especial as que dizem respeito ao nosso próprio desempenho. Lá pelos 50 anos, e às vezes mais cedo, o mais seguro geralmente é conciliar e resmungar com certo senso de humor. Afinal, poucos contemporâneos nossos estão em posição de dizer: por que não começar agora? E ainda assim, algumas das maiores obras do mundo, muitas delas obras-primas insubstituíveis, foram feitas por homens e mulheres que já haviam transposto o que consideramos de forma um tanto superficial seus melhores anos. Assim, passamos despercebidos pelo mundo sem dar nossa contribuição, sem descobrir tudo o que havia em nós para ser feito, sem usar cada fração de segundo da nossa capacidade inata ou adquirida. Se conseguimos um razoável conforto capaz de nos garantir algum respeito e admiração, um gosto de um pouco de breve autoridade, um pouco de amor, pensamos ter feito uma boa barganha. Consentimos na vontade de fracassar. Chegamos mesmo a sentir orgulho de nós mesmos e nossa esperteza, sem suspeitar do quanto fomos iludidos, do quanto fomos ludibriados, a ponto de optarmos pelas compensações da morte em lugar dos prêmios da vida. Se esse jogo sofisticado com nós mesmos e com a participação dos outros nunca chegasse a um final, não parasse por um momento de forma a nos apercebermos de repente, não passar afinal de um jogo, a vontade de fracassar, nos impeliria gentilmente ladeira abaixo, até descansarmos sob uma sombra e ninguém sequer pensaria em protestar. Mas o jogo às vezes sofre uma interrupção exatamente em seu momento mais divertido. E ficamos de repente a imaginar por que corremos assim de um lado para o outro, como aconteceu estarmos brincando de esconde-esconde como se nossas vidas dependessem disso. E o que aconteceu com a verdadeira vida que pretendíamos levar nos momentos em que não fazíamos nada?
ou que estávamos ocupados demais no trabalho que não nos proporciona mais do que o pão nosso de cada dia. Às vezes, o momento passa e é esquecido por um longo tempo, como se nunca tivesse sido lembrado. Alguns, porém, nunca o esquecem. Se prosseguimos com o jogo, transforma-se em pesadelo e nossa preocupação passa a ser então como acordar e voltar para a realidade. Mas às vezes, o pesadelo parece se intensificar. Tentamos virada após virada como se isso pudesse nos dar a liberdade apenas para nos encontrarmos novamente em meio ao país dos espelhos de Alice e então recomeçar mais uma vez toda a caçada. Mesmo assim, podemos escapar e outra vez, de maneira semelhante à de Alice, de início dando aparentemente marcha ré, admitindo que possa existir realmente uma vontade de fracassar e, em seguida, que podemos estar sendo vítimas dela. As vítimas da vontade de fracassar. Se a vontade de fracassar se fizesse anunciar por sintomas tão uniformes e inconfundíveis como os do sarampo ou de um forte resfriado, provavelmente há muito tempo já teria sido erradicada ou descoberta uma técnica capaz de combatê-la. Mas, infelizmente, esses sintomas são variados e em grande número. Se afastasse de seu alegre turbilhão playboy cosmopolita de meia-idade, acostumado a jantares, festas e teatros, para apresentá-lo a um filósofo tagarela mal vestido, com a barba por fazer, sonhando ao sol e dissesse: "Gostaria de apresentá-los, vocês têm muita coisa em comum." Pensariam que você teria enlouquecido, embora estivesse certo. O sonhador ocioso e introvertido e o dançarino extrovertido, opostos sob o ponto de vista das circunstâncias mundanas, são motivados pelo mesmo impulso. Inconscientemente, ambos se esforçam para fracassar. A vida de ambos tem um denominador comum: não haja como se tivesse 1000 anos de vida. Marco Aurélio advertia a si mesmo em uma de suas máximas. Todos os que estão presos nas garras da vontade de fracassar agem como se tivessem 1000 anos de vida pela frente. Quer sonhem ou dancem, gastam horas preciosas como se as reservas fossem inesgotáveis. Mas já que existem tantos modos de fracassar, como existem divisões e subdivisões de tipos psicológicos, muitas vezes não chegamos a identificar a presença da vontade de fracassar nos outros ou em nós mesmos. Aqui estão algumas das inúmeras maneiras de agir como se tivesse 1000 anos de vida. Há, por exemplo, os que dormem 2 ou 6 horas a mais do que precisam para manter uma perfeita saúde física. Mesmo em um caso individual, a menos que as horas de sono excedam em muito a cota normal, é difícil saber ao certo se esse indivíduo não é simplesmente uma pessoa que precise de uma quantidade de sono fora do comum. Mas ao se observar o fator compulsão, é possível ter certeza de que estamos diante de uma verdadeira vítima do fracasso. Os que ficam mal-humorados ou apenas meio vivos quando a hora certa de dormir precisa ser adiada, os que examinam ansiosamente cada manhã o número exato de horas que dormiu e se lamenta de forma inconsolável cada interrupção, cada hora de insônia, cada toque de campainha inoportuno, estão procurando dormir mais tempo do que o normal para a função restauradora. Quando um adulto vai mais longe do que isso, transformando em rotina a soneca 1 ou 2 vezes por dia, o diagnóstico se torna simples. Em seguida, ainda entre os fracassos indiscerníveis, estão os introvertidos, os que dormem acordados, pessoas que permitem que determinadas atividades passem diante de si quase sem participação, ou se entregam a passatempos onde desempenham os papéis mais insignificantes e menos construtivos. Os jogadores de paciência, os traças psicológicos patológicos de livros, os eternos fazedores de palavras cruzadas, o contingente dos construtores de quebra-cabeças. A linha entre a recreação e a obsessão não é difícil de ser identificada uma vez que saibamos que está ali. Os amantes do fracasso mais fáceis de identificar são os bebedores inveterados. Poderia ser escrito um livro sobre eles, mas livros desse tipo já são numerosos demais. Quando a bebida é constante o bastante para causar um sono acordado, ou o que é ainda mais grave, uma espécie de morte em vida, a presença da vontade de fracassar se torna óbvia para qualquer observador. Mas existem milhares de outros casos em que os sintomas se apresentam de forma tão tênue
que passam quase despercebidos. São os que bebem sabendo que isso significa um péssimo acordar na manhã seguinte. Uma abordagem vaga e confusa para os problemas até que os efeitos tenham cessado por completo. As pessoas a quem a bebida significa mal-estar físico, seja ele sério ou insignificante, qualquer um que tenha aprendido a esperar essas consequências e mesmo assim continua se expondo a elas, permanece convicto do desejo de colocar a si mesmo em posição desvantajosa, pelo menos até essa medida. Não faz muita diferença o tipo de bebida em questão. Se o café lhe faz mal, ou não é capaz de digerir bem o leite e ainda assim continua a ingeri-los, pode escapar da desaprovação conferida ao bebedor de uísque, mas se inclui na mesma categoria. E, francamente, a alimentação inadequada está sob o controle da mesma cabeça. Voltando ao tipo ativo, podemos dizer que os extrovertidos que perseguem o fracasso como carreira encontram tantas maneiras de fazê-lo que seria inútil o esforço de catalogá-las. Mas, como exemplo, existem os frequentadores inexoráveis de cinemas e teatros, os dançarinos noturnos, enfim, todos aqueles que consideram perdido um dia sem um chá, jantar ou coquetel. Não, é claro, não há nada contra o relaxamento e a recreação quando são realmente necessários depois de um período de atividade produtiva. Mas os que fazem objeção a essa classificação logo de início de maneira um tanto furiosa, lamentando que uma pessoa precisa ter recreação, traem-se completamente ao atribuírem um valor anormal à desobrigação. Depois existem os fracassos médios, difíceis de localizar, como aqueles que fazem bordados ou tricô, embora seja legítimo dizer que às vezes uma tarefa leve exige apenas habilidade manual, pode acontecer quando a mente se ocupa de maneira útil da solução de um verdadeiro problema. É necessário uma honestidade total consigo mesmo ou de outra. Se a pessoa em questão é tomada por um estupor idiota, ou se, por outro lado, o trabalho é elaborado o suficiente para requerer também bastante concentração, de forma a não ser possível recorrer a um ritmo automático, então é pouco provável que esse tipo de movimento possa realmente ser incluído na categoria de atividade criativa, ou como acessório de uma ação criativa. Quando os conversadores sem rumo, podemos mais facilmente incluir os outros neste grupo como nós mesmos. Muitas vezes ficamos surpresos ao perceber que repetimos a mesma anedota para o mesmo amigo e por alguns dias ficamos cautelosos. Esse é um deslize sem importância. Nenhum toque reminiscente, nenhum sorriso forçado nos lábios de nosso ouvinte irá nos fazer parar quando habitualmente estamos marcando passo com palavras. Ao possuirmos o mesmo conjunto de assuntos sem novidades, as mesmas opiniões para repetir de forma mecânica, as mesmas observações meio a esmo a fazer sobre as mesmas situações que voltam à baila, a mesma indignação automática sobre os mesmos e antigos abusos, as mesmas ilustrações para provar os mesmos pontos e os poucos argumentos sem entusiasmo para sustentar o que outrora foram opiniões, mas que agora não passam de preconceitos. Às vezes carregamos tamanha afetação verbal que o ouvinte desaprova com irritação. Provavelmente é uma sorte muito grande inflamar um amigo a esse ponto. Se ficar chocado por reparar subitamente que está sempre repetindo, quero dizer, é claro, imagino, você entende, você sabe, aliás, é provável que ouça sua própria voz por um período e descubra que não só esses refrões estão sempre presentes em sua conversação, como também que não existe nada de particularmente novo ou que vale a pena nas ideias que essas palavras servem para ornamentar. Aqui, como em outras categorias, é muito fácil perceber que há algo errado quando se está diante de exemplos gritantes de dificuldade. Um conversador histérico é obviamente um doente mental, no sentido de que algo em sua mente não está lhe fazendo bem. Mas as formas mais sutis que esse problema assume, muitas vezes escondido de nós durante anos, porque fizemos e fazemos essas repetições para audiências constantemente diferentes, então raramente são reveladas para nós. Existem formas mais obscuras e despercebidas de cair vítima da vontade de fracassar, formas às quais pessoas introvertidas e extrovertidas são quase igualmente suscetíveis. Pense no sem número de pessoas, por exemplo, que se incumbem deliberadamente de tarefas que requerem apenas uma parte da sua capacidade e experiência, e que então se exaurem implacavelmente entregando-se a detalhes inúteis.
Há os eternos fazedores de cursos de pós-graduação que surgem nas universidades ano após ano como navios fantasmas. Existem as filhas, filhos, mães e viúvas devotadas, quase nunca um pai é incluído nesta lista, por alguma razão, embora de vez em quando possa haver um marido, que despejam suas vidas nas de outros adultos, mas cuja oferta, uma vez que não chegaram a desenvolver o que possuíam de mais valioso em si mesmos, não enriquece, e soma apenas conforto secundário aos objetos de seu alto sacrifício. Existem os que assumem tarefas que sabem estar além de suas forças, ou se entregam a um problema de pesquisa enganador. Um homem em Nova York, por exemplo, que tem estado reunindo fatos biográficos sobre um obscuro estadista italiano desde o seu 2º ano de faculdade. Este pseudo-biógrafo está agora passando dos 40 anos e nenhuma palavra sobre aquela vida decisiva foi escrita. Ele continua pesquisando. De todos os que buscam o fracasso como objetivo, mesmo inconscientemente, talvez a maior categoria seja dos sedutores universais. Quando se encontrar em presença de mais charme do que o exigido pelas circunstâncias, esteja seguro em dizer consigo mesmo: "Ah, um fracasso." Isso não significa uma severa crítica à afetividade genuína, à cordialidade ou a uma personalidade verdadeiramente cativante. Estamos falando daquelas pessoas do mundo, dos adultos atraentes e aduladores, homens ou mulheres que insistem em serem aceitos pelos seus contemporâneos como crianças crescidas, encantadoras e populares, irresponsáveis, talvez não muito sérias, mas tão extraordinariamente adoráveis até mesmo para estranhos. Existem os caçoadores extravagantes e os queixosos jocosos, e se é bom olhar para eles, cheios de vivacidade ou engraçados, são por outro lado mais prováveis de serem bem-sucedidos em suscitar uma indulgência momentânea, um carinho tolerante. É somente pela rememoração que se percebe que não há e nem havia razão para justificar a emoção do momento. Um adulto saudável não precisa do carinho ou da indulgência de todo conhecido casual. Exceto para uma consciência culpada, ninguém sonha em usar toda a habilidade para conseguir esse tipo de reação. Essas vítimas necessitam desesperadamente de trabalhar o charme como condenados trabalham quebrando pedras. Precisam continuar sendo mais e mais charmosos para compensar seus atrativos em declínio ou enfrentar a verdade. Admitir que não se desincumbiram a contento das suas próprias responsabilidades. Uma vez que a impropriedade dessas pessoas nunca é vista, exceto quando refletidas no olhar indulgente dos outros, elas podem seguir em frente sem admitir o fato de que estão fracassando. Assim lá vão elas ludibriando seu caminho pela vida, a menos que, por sorte, possam chegar a perceber quem realmente sofre mais com o exercício do seu charme. Assim, existem todas essas maneiras e muitas outras de preencher o tempo de alguém com atividade aparentemente sem propósito, ou uma rotina com falsos objetivos, e todas são o resultado de se submeter à vontade de fracassar, mesmo que isso seja inconsciente. Pois lembre-se, essas atividades são apenas aparentemente sem propósito. Em todos os casos existe uma intenção profunda que pode ser considerada de muitas maneiras. Podemos dizer que a intenção mais óbvia é a de fazer o mundo acreditar que vivemos de acordo com o máximo de nossa capacidade. Isto é particularmente verdadeiro nos casos em que a vida exterior é repleta de milhares de pequenos assuntos, ou um trabalho extenso e enfadonho é realizado. Ninguém certamente poderia nos pedir para fazer mais do que estamos fazendo. Estamos sempre tão ocupados, não é mesmo? Nos falta tempo para tudo o que temos a fazer. Não estamos tão absolutamente ocupados para não termos um só minuto ou mais um grão de energia sequer para fazermos algo a mais? Não é nossa obrigação fazer do princípio ao fim uma tarefa pouco satisfatória, insignificante ou sem interesse? Essas perguntas só podem ser respondidas com honestidade pelo próprio indivíduo, por você mesmo. Em geral, nas horas de insônia ou de convalescença, quando a mente, normalmente absorvida em assuntos triviais, encontra tempo para parar e pensar.
Com o decorrer do tempo, afinal de contas, pouca diferença faz o quanto habilmente os outros são enganados. Se não estamos fazendo aquilo que estamos mais bem preparados para fazer, ou fazendo bem aquilo que assumimos como nossa contribuição individual para o trabalho do mundo, pelo menos com a intenção de um passatempo visado com seriedade, haverá um núcleo de infelicidade em nossas vidas que será cada vez mais difícil ignorar conforme os anos forem passando. Os perdulários, os jogadores, os realizadores de tarefas enfadonhas têm principalmente a tendência de iludirem a si mesmos, de encherem cada canto e cada fresta das horas úteis do dia, de forma a não haver lugar por onde uma suspeita de futilidade possa transpirar. E à noite, é claro, ainda estão intensamente em jogo ou cansados demais para olhar a realidade. Mesmo assim, essas vítimas representam um espetáculo terrível quando encaradas francamente. Vistas como avarentos insanos, que acumulam uma quantidade disparatada de bugigangas e entulhos de sensações, experiências, novidades e entusiasmos passageiros, emoções sintéticas no cofre inestimável de suas vidas insubstituíveis. Prestem atenção. Seja qual for o objetivo aparente, é evidente que um estímulo está operando em todos esses casos. A intenção, muitas vezes inconsciente, de atulhar a vida de atividades secundárias ou atividades substitutas, de forma a não haver tempo para desempenhar o melhor trabalho de que alguém é capaz. Eu vou repetir. Seja qual for o objetivo aparente, é evidente que um estímulo está operando em todos esses casos. A intenção, muitas vezes inconsciente, de atulhar a vida de atividades secundárias ou atividades substitutas, de forma a não haver tempo para desempenhar o melhor trabalho de que alguém é capaz. Em resumo, a intenção é fracassar. Em resumo, a nossa intenção é fracassar. Como tem sido a sua vida? Como têm sido os seus dias? Você tem estado extremamente ocupado ou você tem sido produtivo? Em resumo, a nossa intenção é fracassar.